Segundo Samuel, no capítulo 9, nós vamos ler o versículo 7 apenas. Versículo 9, capítulo 9 do versículo 7. Louvado seja o nome santo do Senhor. Está escrito assim: E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul seu pai, e tu de contínuos comerás o pão à minha mesa. Vamos ler junto comigo, irmãos? Vamos lá? E disse-lhe Davi: Não temas, porque de certo usarei contigo de beneficência por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul seu pai, e tu de contínuo comerás a minha mesa. Somente até aqui podemos assentar dando glória a Deus pela sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Louvado seja Deus, soberano Deus e Pai, está entre nós a sua palavra e ela permanece na glória do Pai. Pedimos ao teu Espírito que é santo, que possa nos dar entendimento e sabedoria e ministre cada vida e cada alma que está assim eu oro em nome de Jesus, amém. Irmãos, esta mensagem desta manhã é uma mensagem muito poderosa, louvado seja o nome santo do Senhor. É uma das passagens mais belas de toda a Bíblia Sagrada. É uma passagem maravilhosa do texto bíblico, irmãos. Eu quero aqui, primeiramente, lembrar os irmãos que Saul, irmãos, ele recebeu o poder de rei, mas quem pediu para que ele fosse rei, que ele reinasse, que ele governasse Israel, foi o povo. Deus até então governava sobre o povo de Israel. Deus que estava ali à frente do seu povo. Tudo acontecia após a consulta com Deus, melhor dizendo, era Deus que estava ali reinando sobre Israel, não tinha rei. Mas o povo, irmãos, desejava sim ter um rei. O povo queria e clamava por um rei que dominasse, que fosse apresentável às demais nações. O desejo de demonstrar às outras nações que eles tinham um poderio maior e um rei que governasse sobre eles. E Saul se destacava por ser um menino, um garoto, vamos dizer assim, um jovem amigo. Era uma pessoa que se destacava, irmãos, entre os demais que ali estavam. Seu pai, enfim, e um trabalho, um acontecimento que teve, uma jumenta que fugiu, enfim, eu vou pular essa história, demonstrou um pouco mais junto do povo de Israel. Então dos seus afazeres aproximava muito Saul do próprio povo que ali estava. E então o povo clamava por um rei e pediu a Samuel que colocasse ele como um rei, e assim aconteceu. Então o povo pediu um rei e Deus permitiu então que ele fosse rei em Israel. Mas passou-se o tempo, esse homem se tornou um homem corrupto, um homem ignorante, um homem que colocou a idolatria no coração, um homem que se corrompeu. O lugar que ele ocupava talvez tenha subido na sua mente e ele começou a agir ao contrário da palavra de Deus. Um dos pecados de Saul, irmãos, naquela época não podia oferecer sacrifício, senão por intermédio de um sacerdote. E a impaciência, como nós falamos hoje de manhã, irmãos, ele não teve paciência para esperar, e então foi à frente de Samuel quando o povo estava reunido e ofereceu um sacrifício a Deus no lugar de Samuel. É como se tivesse um irmão aqui para atender o culto, não que isso nós praticamos hoje, mas você sabe que ele precisa vir e alguém viesse aqui e não respeitasse, corresse à frente e fosse lá. Eu sei que é um exemplo bem muito simples. Naquela época era muito mais aclamado isso e muito respeitado e pedido do próprio Deus que nunca fizesse isso. Mas Saul não teve paciência para esperar. E a Bíblia diz que ele ofereceu. Um dos pecados de Saul foi esse. E então, irmãos, nós sabemos que Deus, por sua bondade, graça e misericórdia, ungiu Davi para ser o rei de Israel, o próximo. E Davi dividia a sua vida entre Belém e Judá.
ele era apacentador, era pastor de ovelhas. Por isso os irmãos leem Salmos 23, que fala, ali também está dizendo da sua própria vida. Ele era pastor de ovelha e ia para Judá cuidar de Saul sendo rei. Lá ele era músico, ele tocava a harpa para que o rei tivesse paz. A Bíblia diz, queridos irmãos, que Saul era atormentado de espírito. E quem fez isso? A Bíblia diz também que foi o próprio Deus que enviou espíritos para atormentar a vida de Saul. E Deus, por sua bondade, matriculou Davi para ser rei em uma escola chamada sofrimento. Por 10 anos, Davi sofreu com o sogro, fugiu, irmãos, como um cão ou um animal foge de alguém que caça. Davi escondeu em cavernas, teve oportunidade para, assim, tirar a vida do seu próprio sogro, mas todas as vezes ele respeitava, e em uma frase que eu me recordo na palavra de Deus, irmãos, Davi, tomado da graça do Senhor e de bondade no seu coração, teve muitas oportunidades, se eu não me engano, 24 vezes, de tirar a vida do seu próprio sogro, mas nunca fez isso, muito pelo contrário, ele chamava de pai. Quem sou eu para colocar as mãos no ungido do Senhor? Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele entendeu que Deus permitiu ele estar ali, ele respeitava, irmãos, bem certo de que um dia Saul morreu, louvado seja o nome santo do Senhor, perdeu sua vida, e assim mesmo na hora de sua morte, quando o amalequita chegou na presença de Davi e disse, olha, eu tirei a vida de Saul, então você será ferido com a espada. Mesmo assim ele não comemorou a morte, irmãos, mas quando Saul morreu, ficou alguns da sua família, naquela época, todos que ficassem da família do rei antigo, era normal, costume, comum, eliminar a família para que não se tornasse um rival, uma rivalidade para sentar-se o trono. Então era costume de um rei eliminar a família. Tudo que se demonstrasse como rivalidade, eles tiravam a vida daquelas pessoas para que ele tivesse liberdade para governar. Mas eu lembro que Deus colocou Davi na escola do sofrimento por 10 anos, para que ele não se transformasse em um Saul II. Louvado seja o nome santo do Senhor. E então, irmãos, esse homem que nós acabamos de ler, chegamos agora nesse texto, o nome dele é Mefibosete. Este homem em que Davi está dando liberdade para ele se assentar à mesa e comer da mesa, ou melhor, o pão sobre a mesa de Davi, e junto com ele enquanto ele viver. Esse homem aqui é, irmãos, neto de Saul, melhor dizendo, filho de Jonatas e neto de Saul. Então, irmãos, e este homem era aleijado. Ele tinha, falamos ontem no ensaio, quando eu pregava isso no ensaio ontem, o Senhor ministrou no meu coração. Se amanhã eu tiver a oportunidade, vamos ministrar essa palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Os pés de Mefibosete eram virados ao contrário, era dobrado para dentro. E ele era, irmãos, neto de Saul, irmãos. E quando Davi olhou para este homem desta maneira, ele era um rival, louvado seja o nome santo do Senhor, porque era da família de Saul. Então, irmãos, como todos, ele apresentava alguma coisa ali, e alguns dos homens que ali estavam, conselheiros, até disseram para Davi, Davi, você precisa fazer algo, louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmãos, alguém que já era excluído de uma sociedade religiosa, que olhava para este homem com um ar de condenação, ele não tinha respeito, irmãos, nenhum, o povo não respeitava, era uma pessoa recusada pela sociedade, e estava naquela condição, irmãos, louvado seja o nome santo do Senhor. Eu estou sentindo a presença de Deus para pegar esta palavra, louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele homem naquelas condições, com os pés virados para dentro, aleijado, louvado seja o nome santo do Senhor, já era excluído dos demais, e agora tem a sua vida ameaçada, agora a sua vida corre risco, e um homem, irmãos, que sofreu por 10 anos, talvez teria direitos para olhar para ele e dizer, eu quero eliminar
tudo que foi de sofrimento que eu vivi até agora. Ele tinha tudo para lançar na face de Mefibosete e dizer assim: foi o seu avô que me perseguiu, então eu preciso eliminar todos. Então, quando alguém disse a ele: Davi, o que você vai fazer agora com Mefibosete? Ele está em Lodebar. E a terra Lodebar, a tradução do hebraico é esquecido, um lugar esquecido, um lugar de abandono, um lugar onde as pessoas se escondem. E de fato, irmãos, tem pessoas que se esconde de outros por causa da vergonha. Então Mefibosete tinha vergonha da sua aparência. Louvado seja o nome santo do Senhor. Alguém que procura um lugar para se esconder é porque às vezes pesa algumas coisas sobre ele, sobre ela, está julgado, subjugado, condenado. Louvado seja Deus. E ele vivia neste lugar chamado Lodebar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Terra do esquecimento. Louvado seja Deus. Davi mandou chamar Mefibosete e disse estas palavras para ele: não temas, porque se ser anunciada ao rei, quando você olha o texto de Esther, quando ela chega próxima do rei, por exemplo, talvez nós esquecemos dessa passagem. Por que o cetro do rei apontou para ela? Todos que eram anunciados, irmãos, ou melhor, se achegava na presença do rei sem ser anunciado, poderiam ser mortos naquele exato momento. Ou o rei chamasse para estar em sua presença, na grande maioria das vezes era um juízo sobre aquela pessoa, e então ele sairia dali. Quando os irmãos olham para Sadraque, Mesaque, Abednego, Daniel, entre outros, quando se apresentava na presença do rei, normalmente era para uma condenação a alguma coisa. Então, quando Mefibosete chegou na presença de Davi, talvez com seu coração sobrecarregado, foi isso que ele ouviu. Disse Davi: não temas. Oh, irmãos, que maravilha, louvado seja o nome santo do Senhor. Às vezes eu e você não valorizamos esta palavra quando nós ouvimos do Senhor: não temas. Louvado seja o nome santo do Senhor. E esta palavra eu sinto arder no meu coração, soado nos meus ouvidos, dizendo: não temais, igreja de Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não devemos temer o que se levanta na nossa vida, porque Deus está conosco. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se você veio aqui esta manhã, assim como eu, temendo algumas coisas, temendo a semana, temendo a segunda-feira, temendo o que você deixou na sua casa, o que está no seu coração, a resposta da sua oração é: não temas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não devemos temer o que levanta sobre a minha vida e a sua, porque se vivemos a palavra do Senhor e o Deus Emanuel está no seu coração, não há o que você temer. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aquele que permitiu algo se levantar em sua vida e em minha vida é fiel para nos guardar em sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. O que Mefibosete vivia aqui era um esquecimento. Era numa terra de esquecidos, não diferente de mim e de você. Mefibosete ouviu a palavra não temas, irmãos, porque ele estava numa terra de esquecimento. Mas Deus lembrou dele e tirou ele daquele lugar para estar na presença do rei. Oh, irmãos, se eu e você pudéssemos entender o que Deus fez em minha vida e a sua, louvado seja o nome santo do Senhor, o que Deus fez por mim e por você, para nos trazer neste lugar para ouvir a sua palavra. Olha, irmãos, se nós pudéssemos ver com os nossos olhos carnais o que se levantou contra a minha vida e a sua ao longo desta semana, e o Todo-Poderoso que
quebrou todos os laços. Louvado seja o nome santo do Senhor. A salvação que Ele nos deu e a presença gloriosa do Teu Espírito Santo do nosso coração, nós sim, de fato, irmãos, teríamos medo, mas se a presença de Deus é manifesta no seu coração e a palavra do Senhor está ardendo dentro da sua alma, é porque o Deus Emanuel opera em sua vida. Louvado seja o nome santo do Senhor. É porque o Deus Emanuel continua contigo. Ele não te deixa nem um instante da sua vida. Eu não sei o que você trouxe no seu coração, se alguma acusação na terra do esquecimento, o Senhor está dizendo pela sua palavra: perdoados estão os teus pecados. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se assim você olhar para Cristo, o Deus Emanuel que está presente esta manhã e tem vitórias para a igreja, louvado seja o nome santo do Senhor. E que vitória é essa? Sair da terra do esquecimento e estar ouvindo a sua palavra verdadeira e genuína, aquela que nos arrancou de Lodebar e nos colocou para agradar o Senhor com louvor e a nossa adoração. Louvado seja o nome santo do Senhor. É por isso que é um convite do Senhor a não temer, irmãos. Nós estávamos nessa situação, nós estávamos da mesma maneira, aleijados, irmãos, espiritualmente, cegos, louvado seja Deus. Trocávamos a presença de Deus por uma garrafa de bebida, trocávamos a presença do Senhor pela circunstância da nossa vida, mas o Senhor entrou em Lodebar e nos trouxe para a sua presença, para cumprir a sua palavra. Enquanto eu e você vivemos, louvaremos por ter saído de Lodebar. Louvado seja o nome santo do Senhor. Glória ao nome santo do Senhor. Se estamos aqui, assim como Mefibosete, ele merecia a morte, ele merecia ser exterminado, ele precisava ser eliminado. Louvado seja Deus. Mefibosete não fazia parte da família de Davi, era uma família ao contrário. Assim eu e você, a mesma maneira, não fazíamos parte da família de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Se estamos assentados neste banco esta manhã, é porque Deus nos trouxe junto da sua família. E se estamos aqui esta manhã, a família de Deus também está aqui, um pedaço dela. Esta família é chamada Igreja de Cristo, aonde cada um entrou aqui dentro cheio dos seus problemas, mas deram atenção para a presença de Deus e viver como a família de Deus da terra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu sei, assim como eu também tenho problemas, mas se deixamos tudo de lado para sentarmos à mesa do Rei para comer pão, este é o pão da vida. Como alimenta a sua alma da palavra de Deus, que enquanto você alimenta a sua alma, Deus transforma a sua casa de dentro para fora. Louvado seja o nome santo do Senhor. Oh, irmã querida que veio aqui pensando no teu filho na tua casa, enquanto você adora a Deus aqui por ter arrancado você de Lodebar, o teu filho está nas mãos do Senhor. Louvado seja o nome santo de Deus. E como Deus te arrancou de Lodebar, vai fechar o caminho do seu filho. Louvado seja o nome santo do Senhor. E ele vai conhecer o mesmo Deus que você está conhecendo a cada dia mais e mais. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quantos irmãos de nós que estamos aqui esta manhã, é que se pudéssemos não estávamos aqui. Quantos que estamos aqui esta manhã, talvez com o nosso coração amarrado em alguma circunstância, e clamamos ao Senhor de todo o nosso coração para que Deus venha intervir sobre a nossa vida. Eu olho para este homem chamado Mefibosete, não era da família de Davi, ele precisava ser exterminado, eliminado,
Mas ele não contava que a graça de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, não olha para a minha aparência, não olha para a sua aparência, mas olha o que tem dentro do coração. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu e você não merecemos o perdão, não merecemos a misericórdia, mesmo assim com os pés aleijados, louvado seja o nome santo do Senhor. A graça de Deus, que dá aquilo que nós não merecemos, misericórdia, está distribuindo da sua graça maravilhosa esta manhã. Eu vejo chuvas de graça caindo aqui, louvado seja o nome santo do Senhor. E eu tenho certeza, não pela sua comoção, nem pela sua razão, mas se você puder receber a palavra de Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Assim como Deus está agindo sobre a minha vida, vai agir na sua vida também. Como você ouviu testemunhos aqui, irmãos, eu sinto no meu coração, talvez quando alguém contava testemunho aqui, você estava embaixo dizendo: ah, se Deus fizer na minha vida, eu quero amanhã fazer a mesma coisa. A resposta da sua fala é: Deus está agindo sobre a sua vida, louvado seja o nome santo do Senhor. Nós, irmãos, infelizmente medimos a nossa vida pela circunstância que nós estamos. Quantos que estão aqui esta manhã que fizeram isso hoje? Mediu a sua vida pelas circunstâncias que você está vivendo. Quantos irmãos que mediram a sua vida esta manhã por aquilo que estão passando, aquilo que estão vivendo, os momentos de infortúnio sobre a sua vida? Quantos que estão aqui esta manhã olhando para a sua semana que se foi, um desafeto, um problema, alguma coisa sobre a sua vida? Voltando à palavra Mefibosete, irmãos, quem que tem os pés virados para dentro e está excluído da sociedade, Deus que abençoe, e está longe, irmãos, e tem sobre ele uma condenação de morte. Deixa eu dizer algo ministrado pelo Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. Eu e você estávamos na mesma circunstância, nós estávamos destituídos da glória de Deus, mas alguém poderoso por nome Jesus de Nazaré morreu no madeiro da cruz, não olhou, louvado seja Deus, se eu tinha capacidade alguma de pregar a sua palavra, não olhou para você se você deixaria a sua casa para estar num ambiente desse louvando a Deus. Não, ele olhou para você com o coração sujo, com a mente contaminada pelo pecado, destituído da glória de Deus. Sobre mim e você havia uma condenação de morte, mas o nosso amado e Salvador Jesus Cristo tomou para ele a minha condenação, tomou para ele a sua condenação, olhou para a minha veste e a sua estava suja, louvado seja o nome santo do Senhor. E Deus nos fez para adorá-lo em espírito e verdade, mas havia uma separação entre o homem e Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. O Mefibosete estava aleijado, louvado seja Deus, com uma ameaça de morte sobre a sua vida, e Deus, olhando da sua glória, agradou moer o Filho para nos dar salvação, louvado seja o nome santo do Senhor. Então, irmãos, hoje podemos assentar-se à mesa do Rei e comer a palavra de Deus, que é o pão para a nossa alma, louvado seja o nome santo do Senhor. Mefibosete foi anunciado e disse a ele: não temas, não temas, porque enquanto eu viver, enquanto eu estiver aqui, comerás pão da minha mesa, louvado seja o nome santo do Senhor. Não é porque Davi era bom, não, é porque quando Samuel foi ungir Davi como rei,
o Senhor olhou no coração de Davi, que estava disposto a aceitar a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus olhou no coração de Davi, viu que ele poderia abrir o coração e dizer: esta nação não é minha, mas esta nação é do Todo-Poderoso Deus de Israel. Louvado seja o nome santo do Senhor. Quando Deus olhou para o coração de Davi, viu que ele enfrentaria o gigante, e diante do gigante ele iria dizer: você vem para cima de mim com lança, com tantas outras ferramentas, eu vou adiante de você no nome do Senhor dos Exércitos. Ele estava preparado para viver o que é de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Sabe, irmãos, de uma coisa: enquanto eu e você colocarmos a nossa sabedoria, a nossa vontade, o nosso querer, gigantes não cairão diante de nós. Mas se eu e você colocarmos a guerra nas mãos do Senhor e declarar que Ele tem poder para vencer, Deus vencerá pela igreja como já venceu. Louvado seja o nome santo do Senhor. Irmãos, essa guerra não é nossa. Não é nossa. Esta guerra não é nossa. Louvado seja Deus. Esta guerra é do Senhor dos Exércitos. Louvado seja o nome santo do Senhor. E Ele nos chamou para sermos combatentes, rompendo pela fé, não pelos nossos desígnios, nem pela nossa vontade. Mas se você, assim como eu, está aqui esta manhã, pela vontade do Senhor e aceitando a sua palavra, tenha certeza de uma coisa: enquanto eu e você vivermos nesta terra, este pão nunca faltará na mesa daqueles que amam e adoram em espírito e em verdade. Sempre Deus vai abrir portas para que você, para que eu tenhamos acesso à palavra de Deus, porque dentro de você tem uma alma que clama pela presença manifesta do Senhor. Dentro de mim e de você tem alguém que espera por um pão, porque tudo que você olha aqui é matéria, isso desfazerá um dia, vai se desmanchar, mas o Espírito se apresentará diante de Deus dizendo: nunca faltou o pão da vida, Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nunca, se eu cair e eu estou fora da tua presença e sou chamado de maldito, é porque eu não quis comer do pão da vida. Mas se cheguei aqui chamado como bendito, é porque eu comi até o último pedaço que tinha distribuído para mim como igreja. Louvado seja o nome santo do Senhor. Coma, beba, porque muito longo é o nosso caminho. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, irmãos, é só uma passagem de alguém usado pela bondade e a graça de Deus, cheio de graça do Senhor. Mas quando nós olhamos para a mensagem nos dias de hoje, vemos Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Bíblia diz que Ele é o pão da vida. Louvado seja Deus. Sabe, irmãos, de uma coisa: tanto eu quanto você aqui, se nós viemos aqui e fizéssemos uma fila para contar tudo que nós já passamos, nenhum de nós estaríamos aqui. Você se envergonharia das minhas quedas, você se envergonharia dos momentos de dificuldades em que disse: não vale a pena ser crente, eu vou desistir, vou largar tudo isso de lado. Mas uma coisa eu tenho certeza: nunca para mim e para você faltou o pão da vida, que é Jesus Cristo. Louvado seja o nome santo do Senhor. Imagine só eu e você, irmãos, alguém leproso, doente, cheio de tantos pecados, atormentado por
por espíritos. Eu e você fechamos o vidro do carro quando vemos alguém nessas condições das calçadas da cidade. Fazemos ou não fazemos isso? Quando alguém vem na madrugada e à noite com as mãos sujas, porque manipularam uma pedra de crack o dia inteiro. Louvado seja o nome santo do Senhor. Nós fechamos os vidros do carro, mudamos a calçada, e eu e você achamos de que maneira Deus nos encontrou. Louvado seja o nome santo do Senhor. Odiando os irmãos, proferindo palavrões, falando coisas que Deus não se agrada, cheios de carrapicho, longe da presença do Senhor. E ao contrário de mim e de você, Ele estendeu as mãos para nós e disse: eu quero salvar você. Oh, irmão, isso é maravilhoso. Eu quero salvar você. E esta palavra, tenha certeza, irmãos, que ela se repete todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Quando eu e você levantamos pela manhã, o nosso coração corrompido por um problema, corrompido por alguma desilusão, atrapalhado por causa de uma decepção, por causa de uma necessidade. Talvez, eu não sei se você vende alguma coisa e se você depende de uma venda para sobreviver. O negócio não deu certo e a sua boca profere coisas que Deus não se agrada, de tristeza. Mas mesmo assim, Ele colhe a sua dor e a sua preocupação e te dá graça de continuar de pé. Louvado seja o nome santo do Senhor. Este amor era o mesmo que estava no coração de Davi por Mefibosete, e este amor também é manifesto no coração de Jesus, lá no madeiro da cruz. Quando eu e você merecíamos a morte, Ele nos deu vida e vida com abundância, e nos convidou para sermos verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Irmão querido, irmã querida, e você que nos assiste, que está acompanhando esta palavra, eu não sei o que você está carregando sobre as suas costas, o que ocupa o seu coração e a sua mente, mas a profecia da palavra é bem clara: enquanto você desejar comer das mãos do rei, você terá vida e vida com abundância. Por mais difícil que esteja a sua vida, o Senhor está nos carregando em seus braços. Não há marca na areia, porque eu e você não podemos andar sozinho. Se chegamos até aqui esta manhã, é porque a sua palavra tem nos sustentado e nos carregado. E a promessa do Senhor para a igreja é assim para mim e você: enquanto eu e você dependermos da misericórdia de Deus para estarmos de pé, tem um recado do Espírito Santo para a igreja. Irmão, a misericórdia de Deus é infinita. Louvado seja o nome santo do Senhor. Até que Ele venha buscar a sua igreja, eu e você, por causa da misericórdia, continuaremos de pé, porque Jesus está em nós. Louvado seja o nome santo do Senhor. O diabo, para finalizar, procura nos acusar-nos, procura nos diminuir. E de fato, louvado seja Deus, eu e você precisamos diminuir. Mas quando digo diminuir, é soprar na nossa mente, no nosso coração, que Deus não se agrada de nós, e que estamos perdendo o nosso tempo aqui. Estamos perdendo o nosso tempo, porque evangelho também é renúncia. Renunciar o nosso tempo e a nossa vida para estarmos na presença do Senhor. Oh, querida igreja que está aqui, talvez você veio aqui esta manhã dizendo as seguintes palavras: Senhor, eu tenho andado tanto, eu tenho sacrificado tanto a minha vida, eu tenho feito tanta coisa pela presença do Senhor, e parece que a minha vida não tem sentido. É porque por um momento você esteve como Asaf em Salmo 76, na janela da tentação, mas o Senhor está aqui esta manhã lembrando: prefira a janela
janela da tentação, porque ela traz paz para a sua vida, ela traz o pão que alimenta a sua alma, e a presença de Deus manifesta no seu coração. Enquanto eu viver, eu declaro, na presença da igreja e na presença do Espírito Santo, viverei pela sua palavra. E se você agora, nesta manhã, com o convite do Espírito Santo, fizer um pacto com o Senhor, aonde você está ouvindo esta mensagem, aonde você estiver, Senhor, eu viverei na sua mesa pelo resto da minha vida, e aonde o Senhor me levar, eu estarei vivendo a sua palavra. O Senhor faz um pacto contigo, a presença de Deus não faltará. Louvado seja Deus. A salvação é sua, porque Jesus te deu na cruz. Louvado seja o nome santo do Senhor. A presença de Deus manifesta no seu coração. Irmãos, é um presente do Senhor. A mesa posta com pão é graça de Deus sobre a nossa vida. Oh, querida igreja, se você veio assim como eu, como Mefibosete, aleijado ainda por algumas coisas sobre a sua vida, o Senhor está dizendo pela sua palavra: por mais difícil que seja a minha e a sua jornada, Deus nunca nos abandonará. Louvado seja o nome santo do Senhor. Ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas e mantém de pé a sua palavra, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir a sua palavra. Louvado seja o nome santo do Senhor. Assim, irmãos, o Senhor deu vitória a esse homem aleijado, destituído da família de Davi, não fazia parte, mas ele aceitou a bondade de Deus, a bondade desse homem como Davi. Muitos entre nós, às vezes, recusam a bondade de Deus, fica se lastimando: eu não mereço. Não, de fato eu concordo, nós não merecemos, mas é presente, toma ela. Tome posse da palavra, louvado seja Deus. Você não merece, de fato eu também não mereço, mas é um presente de Deus. Tome posse da palavra de Deus, louvado seja Deus. Irmãos, Mefibosete tinha tudo para dizer assim: não, Davi, não, me mata, a minha vida não presta, eu tenho vergonha, eu vivo em Lodebar, uma terra de esquecido. Não, mas ele abraçou a oportunidade. Abrace a oportunidade que Deus está te dando hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. Eu tenho anos de crente, irmão, você não está entendendo qual o problema. Tem graça para você, para todos nós. Se quisermos permanecer de pé, coma e beba daquilo que é do Senhor. Louvado seja Deus. Esta é a palavra. Deus seja louvado. Amém.